Mais coisas pra comentar. Agora vamos pro momento React. React. Esse rapaz aqui, sabe quem é? Não. Vamos lá. Não sei. Tem um rapaz fazendo um desabafo honesto. Nós vamos ouvir o desabafo honesto. Algumas pessoas me enviaram isso aqui, vamos ver. Você provavelmente viu que eu postei um vídeo ontem aqui no Instagram mandando um recado para o Renan Santos, que é presidente do MBL. O vídeo, em poucos minutos, foi tomado de comentários e minha DM também. Na minha DM eu recebi algumas perguntas que eu não sei responder até agora. Então eu quero fazer esse vídeo aqui para compartilhar isso com vocês. Se tem uma coisa que me incomoda naquilo que eu defendo, é não saber responder algumas perguntas. Aconteceu a mesma coisa comigo quando eu estava aprendendo sobre o cristianismo, estava aprendendo a ser cristão. Eu não sabia responder muitas perguntas que ateus me faziam, e isso dava uma balançada na minha fé. Até que eu simplesmente falei, não, eu preciso ler a Bíblia, não dá pra ser cristão e não ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, e muitas coisas foram se encaixando, foram se acalmando. Só que não tem o manual do bolsonarismo. Eu fundamentalmente não entendo. Eu tô sendo franco aqui, honesto, tá? O porquê foi nomeado o Aras na PGR, sendo que o Aras é um petista. Não sei. Eu não sei responder. E isso aqui não é um ataque. Isso é simplesmente eu dizendo, eu não sei responder. Por que que o Bolsonaro vetou um projeto que acabaria com as decisões monocráticas no STF? Quando chega um MBLer pra me questionar sobre isso, eu não sei responder. Eu não sei. E eu, sinceramente, acho que você, que me segue e também é bolsonarista, não sabe responder isso. Porque não dá pra responder. Não dá. Hoje, a gente vê o Bolsonaro sendo vítima, enfrentando injustiças por conta de decisões monocráticas. Você entende o que eu quero dizer? Ele teve a oportunidade de simplesmente, dar o confirma e não fez. Por quê? Sabe, esse tipo de pergunta me incomoda. Tô sendo franco com você, tô sendo honesto. Me incomoda. Me incomoda porque eu não sei. E no fundo, eu não sei se eu não sei ou se eu só estou querendo negar a realidade. Pausa. Esse é o meu ponto. Eu vi gente xingando esse cara aí nos comentários. Não conheço ele. Dito isso, se ele tá fazendo uma reflexão aberta e honesta sobre isso, ele tá fazendo quase um raciocínio aberto em voz alta que precisa ser feito por todos os bolsonaristas de boa fé. Se ele tá fazendo isso em voz alta, ele tá fazendo essa reflexão, você me desculpa. Isso é um momento importantíssimo. É a primeira vez que eu vejo um bolsonarista fazendo um exercício num vídeo em que não é uma pregação, você entende? Ele tá fazendo uma reflexão sobre os próprios pensamentos, sobre as próprias contradições, sobre os próprios medos, e tá trazendo em público isso. E eu acho, gostem ou não, eu não sei, eu não conheço, gostem ou não dele, isto é um ato que a gente sempre falou, por que os bolsonaristas não fazem essa reflexão? Essa reflexão é importantíssima. Essa reflexão é a reflexão que, se virar um processo em cadeia, você muda a direita brasileira. Porque os influenciadores do bolsonarismo não fazem isso. Os políticos do bolsonarismo não fazem isso. Eles fazem... Olha aí, ó, anistia, ó o comunismo ali, ó olha lá o comunismo, cuidado com o comunismo, olha lá. Não, faça essa reflexão, uma reflexão objetiva. Porque essas traições do Bolsonaro aconteceram e simplesmente é tabu dentro do bolsonarismo tratar delas. É ótimo o que ele tá falando. Parece que esse cara foi no 20 contra 1 do Arthur. E ele foi como um bolsonarista nesse debate aí. Ah, interessante. Isso tá me perturbando há dias, cara. Porque quando essas perguntas são feitas, eu sinto lá no meu ego. Tá? Eu sinto no meu ego. Eu sinto no ego do tipo assim, cara, eu não quero largar o osso. Responde, Gabriel. Porque é política. Político faz política. Porque ele tinha que fazer isso pra poder governar, sei lá. É honesto? Não sei. Eu fico gladiando com esse sentimento e isso me consome, tá? Eu não vou mentir pra vocês, eu tô consumido. E quanto mais mensagens eu recebo na minha caixa de mensagens lá, é o tipo de pergunta que eu não sei responder. Quando eu debati com o Jones Manuel, muitas pessoas vieram me perguntar o que é doutrinação, Se você olhar alguns dos meus vídeos, tem alguns bots do Jones Manuel retardados comentando lá, o que é doutrinação, Gabriel? Eu sei responder o que é doutrinação. Por isso essa pergunta não me incomoda. Agora, quando o cara me pergunta por que o Bolsonaro nomeou Aras pra PGR, eu não sei responder. Quando me pergunta por que o Bolsonaro vetou as decisões monocráticas do STF, eu não sei responder. E um monte de outros questionamentos que estão lotando a minha caixa e eu não sei responder. Gabriel, você tá vindo a público demonstrar fraqueza? Horas, ninguém do bolsonarismo, até hoje, conseguiu me responder isso. Conseguiu deixar um modelo de resposta. Mas é verdade o que ele tá falando. Ninguém trouxe uma resposta pra isso.
Porque dói demais ter que tratar as respostas, porque ela derruba o mito de que o Bolsonaro é um herói brasileiro, como a galera acredita. O Bolsonaro colocou o Aras na PGR porque isso era parte de um acordo para salvar o Flávio. E esse acordo passava por desconstruir a Lava Jato. E esse acordo, ele aconteceu, porque o Aras e o arranjo novo do STF desconstruíram a Lava Jato. E num período, Riso sabe disso, 1 ano. Foi 1 ano. Final de 2019, só pra galera se lembrar, o Lula já tava sendo liberado. Final de 19. Foi muito rápido. O processo foi assim, entendeu? Então não há como a gente ter uma resposta bacana sendo bolsonarista. Porque isso atinge, vamos dizer, a base do bolsonarismo. O Bolsonaro tomou uma decisão de trair a sua agenda em nome da salvação do seu filho corrupto. E a questão, mas o filho poderia ter sido vítima de uma perseguição por parte do STF, e essas coisas acontecem. Vamos supor, há uma perseguição injusta a um agente político por conta da posição dele. Não foi o caso do Flávio. O caso do Flávio era rachadinha, era nítido que ele fazia rachadinha, Queiroz, os dinheiros que circulavam. O Flávio só não foi preso porque esse acordo foi firmado. Porque senão o Flávio seria preso. E olha só a coisa como era louca. Num desdobramento da Operação Lava Jato. Não confie em mim. Hoje tem inteligência artificial, vai no Google. A Operação Furna da Onça, que pegou o Flávio Bolsonaro com rachadinha, e que pegou outros políticos da Alerj, deputados estaduais por rachadinha e outros crimes correlatos, é um desdobramento da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Essa aí é a Operação Furna da Onça. Entendeu? Ela é um desdobramento da Lava Jato. E esse desdobramento pegou o Flávio. Então, no fundo, a Lava Jato pegou o Flávio. E aí todos, incluindo o Jair de Bolsonaro, se juntaram para acabar com a operação. E isto, cara, não pode ser dito pelo Bolsonaro, porque isso é um dos maiores tabus do bolsonarismo. Isso é um tabu monumental. Porque prova, 1, que a família é corrupta, e 2, que a família topa trair os valores em nome da sua autopreservação. Muito louco, se chama Furna da Onça. Pois é, nem tinha pensado nisso. Nossa, né, a onça já estava atuando por nós, porque, querendo ou não, a ruptura nossa com aquele governo clara e direta foi ali por conta da Furna da Onça, da rachadinha e tal. E havia uma onça no meio, olha que loucura, cara. Olha que loucura. Vamos lá, vamos voltar pro rapaz. Resposta para que eu simplesmente copiasse e dissesse, olha só, é por isso. Tudo que a gente tem porque político faz política. E isso não basta. Isso não basta. Isso não basta, isso não justifica. E isso me incomoda, tá bom? Me incomoda. Vamos pensar, Brasil. Vamos pensar numa resposta pra isso. Posso falar? Não o conheço. Na internet, cara, uma das regras você tem que ficar parecendo forte e assertivo o tempo todo. Ele veio trazer uma dúvida. Desculpa. Não conheço o trabalho dele. Eventualmente já xingava, batia na gente. Não tá vindo ao caso. Que esse tipo de reflexão se torne corrente. É uma reflexão a se fazer. O bolsonarismo tem que fazer essa reflexão. A pessoa de direita no Brasil tem que refletir. Porque assim, cara, pensa o seguinte. Se você tem Antes de você ter um evento, vamos supor, vai ter uma empresa vai fazer um evento no dia, ou você vai ter um jogo de futebol. A reunião prévia, o nome que está isso é de briefing. Você faz um briefing. E nesse briefing você analisa as estratégias, arruma os detalhes e vai pra batalha, vai pro jogo. Depois, em inglês, eles têm o debriefing, em que você faz uma análise crítica do que você acertou, do que você errou, do que você vai manter, o que você vai alterar. Com o tempo do debriefing, você faz depois uma revisão histórica. Aí você vai pegar a totalidade das decisões tomadas ali naquele processo, vai colocar isso dentro de processos maiores e você vai fazer uma análise. Tanto o bolsonarismo não fez um debriefing da derrota eleitoral de 22, e tampouco eles fizeram uma análise histórica. Porque o debriefing eles perderam por causa disso, porque eles racharam a direita e enfraqueceram e perderam o discurso ético. E depois ainda veio os danos da pandemia. Mas na análise histórica, tá, a traição do Bolsonaro tem que ser contextualizada dentro de um processo que já iniciava em 2016, que é aquela famosa declaração você sabe, Riso, vamos juntar com todo mundo, com o Supremo e tudo mais. Do Romero Jucá. Que falou assim, vamos criar um bloco para parar essa Lava Jato. E aí o Bolsonaro cai do céu porque o sistema se junta e pega um presidente fraco como o Bolsonaro, coloca ele de refém, ele era fraco, e obriga ele a fazer várias traições. E ele topa, ele achou bom, ele achou que estava sendo esperto ali. Tanto que o Eduardo falou, olha, é bom que solte o Lula, que aí volta a polarização e a gente ganha. Esse era o raciocínio desses caras. E como a direita estava completamente apaixonada, alienada e não fazia raciocínio crítico, que é isso que o cara tá fazendo. Esse cara tá fazendo um raciocínio crítico, uma leitura crítica do processo.
porque eles estavam apaixonados, completamente apaixonados, e aí, assim, milhares de influenciadores mentindo, é Brasil, se alguém falou mal é comunista, tal. As pessoas foram caindo no precipício. Agora ele tá fazendo essa reflexão. E é importante que muitos o façam. Espero que isso tenha um poder de contaminação e outros tantos também reflitam dessa maneira. Tá? Não o conheço, mas essa reflexão, este vídeo que tem um caráter reflexivo, merece aplauso. Porque esse tipo de raciocínio, de expor um raciocínio, pô, isso é essencial.